Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 18º domingo do tempo comum, mas a igreja recorda no dia de hoje São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. E a nossa comunidade paroquial, com grande alegria, passou esta noite em vigília, em oração pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes, os sacerdotes do mundo inteiro. As pessoas que passaram a noite em vigília imitaram, por assim dizer, aquelas comunidades que não podem ter sacerdotes, mas têm o sacrário. Isso acontece em muitos lugares do mundo, onde a igreja é perseguida. Na China, antigamente na antiga União Soviética, quando a igreja era perseguida, os fiéis católicos não podiam exercer a nossa santa religião com frequência, não podiam comungar, não podiam confessar. Então, o que é que os padres faziam? Deixavam o Santíssimo Sacramento num sacrário. E os fiéis se reuniam para adorar o Santíssimo. E ao redor do Santíssimo Sacramento, os fiéis manifestavam aquela ânsia, aquele desejo, aquele coração sangrando, suplicando por sacerdotes. Até que, um belo dia, 1 ano depois, 2 anos depois, quando a providência divina dava a ocasião, passava por ali um padre. Então era grande festa. Havia um sacerdote. E a comunidade então podia se confessar, a comunidade podia participar da Santa Missa, podia comungar. Mas eles haviam preparado essa confissão e essa comunhão durante longos meses, às vezes longos anos. E dessas comunidades perseguidas, é impressionante, essas comunidades que menos têm padres, mas que têm o anseio, o desejo de sacerdotes santos, dessas comunidades é que surgem mais numerosas vocações. Porque se nós sabemos o quanto a igreja fica ferida, incompleta, dilacerada, sem a presença de um sacerdote, nós queremos sacerdotes. Meus irmãos, eu não posso dizer com palavras humanas, porque não há palavras humanas que digam a tristeza, a indignação, a miséria e a desgraça que é o protestantismo. O protestantismo jogou fora o sacerdócio católico. Martinho Lutero, um padre católico, jogou fora o sacerdócio que ele tinha. E dedicou o resto da sua vida ao ódio contra a missa e contra o sacerdócio. Os escritos de Lutero contra a Santa Missa e contra o sacerdócio são coisas realmente de cortar o coração de tristeza. Como é que um homem que, tendo o dom do sacerdócio, perdeu a fé daquela maneira? O que é o protestantismo? O que são as igrejas que se chamam hoje em dia evangélicas? São um cristianismo que jogou fora o sacerdócio. Eles jogaram fora o sacerdócio. Jesus, quando esteve neste mundo, caminhando conosco, comendo, cansando, dormindo, rezando, fazendo tudo o que nós fazíamos, exceto o pecado, mas fazendo as coisas de uma forma divina, porque de fato Ele é Deus que se fez homem. Jesus, neste mundo aqui, Ele falou às multidões. Mas aí, Jesus, ao falar às multidões, provocou no coração de alguns um milagre. Esse milagre chama-se fé. A fé salvadora.
Somos justificados pela fé. Somos salvos pela fé. Que beleza! E o que é a fé? A fé não é um sentimento. A fé é uma intervenção da graça no coração da pessoa, onde lá, na sua vontade, a graça de Deus diz para a sua inteligência: creia. É Ele quem está dizendo. Creia. Se Jesus está dizendo, olhando para um pedaço de pão, e Jesus está dizendo: isto é meu corpo, não creia no que você está vendo, creia no que Ele está dizendo, porque é Ele quem está dizendo, e Ele não se engana, e Ele não engana ninguém. Jesus pregou para a multidão, mas nem todos da multidão creram. Os que creram foram chamados de discípulos. E aqui acontece a primeira divisão da humanidade. Nesse mundo que nós vivemos, existem 7 bilhões de pessoas pisando neste planeta. Destes 7 bilhões de pessoas, somente 1 bilhão pertence à Santa Igreja Católica. Daqui a pouco nós vamos ver como é que pertencem, né? Como diria o cuiabano, malemar tenteano, né? Ou seja, pertencem com grande luta e dificuldade. Entre os discípulos, porém, vejam só, tem a multidão, 7 bilhões. Dessa multidão, alguns são discípulos. 1 bilhão, separou bastante gente. Deste 1 bilhão de pessoas, porém, Jesus escolheu 12 apóstolos, entenderam? Enquanto ele ainda estava nesse mundo, essa divisão, essa separação dentro da igreja aconteceu. Havia os discípulos e havia os apóstolos. Jesus escolheu os 12, escolheu os que ele quis, diz o Evangelho de Marcos. E os constituiu em número de 12. A palavra constituiu ali, ela é forte. Constituiu. Para que estivessem com eles e enviá-los em missão. E a primeira coisa que Jesus deu a eles foi o poder de, através da pregação da palavra, expulsar os demônios. Porque o demônio é o pai da mentira. E você expulsa a mentira com a palavra da verdade. E mandou eles pregarem. Mas quando estava terminando os dias de Jesus aqui na terra, Jesus então se fechou no cenáculo, somente com os 12. Nem Maria Santíssima entrou. A Virgem Maria ficou no andar de baixo, na cozinha, com as mulheres, preparando a refeição. Ele ficou no andar de cima, no andar superior, no cenáculo, com os seus 12. Mandou fechar as portas, e somente para os 12 ele disse: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque eu vos dei a conhecer os meus segredos. E ele pegou um pão e disse: isso é meu corpo. Pegou o sangue, esse é o cálice do meu, o vinho, e esse é o cálice do meu sangue. E então ele disse, atenção agora: fazei isto em memória de mim. Ao dizer essa palavra, Jesus estava ordenando os apóstolos. E a palavra ordenando é porque ele estava dando uma ordem, fazei. Mas porque ele, quando dá uma ordem que é impossível aos seres humanos, ele dá o poder. Quando Jesus tem lá um aleijado, e ele diz: levanta-te e anda, ele não está somente dando uma ordem, ele está dando o poder de levantar e andar.
que ele não tinha antes. Quando Jesus diz para um leproso ser curado, ele não está dando uma ordem somente, ele está realizando a cura. Quando ele diz a homens, pecadores, miseráveis, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo em plenitude, ainda estavam nas suas imperfeições. Vamos lembrar que a essa altura do campeonato, Judas está lá no cenáculo e vai trair Jesus. Pedro está lá no cenáculo e vai negá-lo 3 vezes. Outros 9 vão sair correndo e vão dar no pé e não vão aparecer, e somente João vai ficar aos pés da cruz. Esses são os nossos 12 primeiros padres. Uma tragédia. Culpa de quem? Você vai dizer, do reitor do seminário. Mas o reitor do seminário era Jesus. E Jesus os escolheu bem. Jesus, não podemos dizer que Jesus não foi o melhor professor, o melhor mestre. Não dá para Jesus chegar e dizer assim, gente, paciência, eu fiz o que pude. Mas, né? Como eu não estudei pedagogia na UFMT, eu não sei ensinar os apóstolos. Não é isso, né, gente? Nós estamos falando de nosso Senhor e nosso Mestre, nosso pastor e guia, Deus encarnado, a sabedoria encarnada. É evidente que Jesus ensinou bem os apóstolos, mas a essa altura do campeonato os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E por isso não sabiam profundamente. Mas mesmo assim, na última ceia, Jesus pegou aqueles homens miseráveis, ainda tão imperfeitos, que não tinham alcançado a santidade no seu grau máximo da 7ª morada. Jesus pegou aqueles homens imperfeitos e os ordenou. Fazei. E ao dizer fazei, ele deu poder a que fizessem. E começou a acontecer aqui na terra um fenômeno que é digno de nossa admiração, porque é um mistério perfeitíssimo escondido em Deus durante todos os séculos. Existem homens aqui na terra marcados com o selo de Deus que podem fazer. Podem pegar o pão e dizer isto é meu corpo. Podem pegar o vinho e dizer isto é o cálice do meu sangue. O sacerdócio católico é uma das realidades mais sublimes que existe na face da terra. Todo coração católico, ao ouvir falar do sacerdócio, deveria sentir o seu coração aumentar de tamanho. A grandeza de Deus, que teve piedade de nós. Em cada missa, então, nós, que nada podemos oferecer a Deus, na missa podemos oferecer. Eis aqui a raiva de Lutero. O que é a Eucaristia para os protestantes? A Eucaristia para os protestantes é uma coisa que Deus nos dá. Quando você vai lá na igreja protestante e celebra a ceia do Senhor, com suco de uva e pãozinho distribuído, primeira coisa, aquilo ali não é o corpo de Jesus de verdade. Porque Lutero inventou uma maluquice que nunca se ouviu falar, da ubiquidade do corpo de Cristo. Ou seja, que o corpo de Cristo está em todos os lugares. Depois que Jesus ressuscitou, o corpo de Cristo está em todos os lugares. Então, quando a gente pega o pão e pega o vinho, a gente só toma consciência de que junto com a substância de pão e de vinho, que ainda está lá, ainda é pão, ainda é vinho, o corpo de Cristo está lá, mas está lá como ele está naquela vela, naquela flor, naquele lustre, nesse banco. A gente só toma consciência. A tomada de consciência. A única coisa que o protestante faz é isso. Toma consciência na fé. É a única coisa que eles têm. É um autoconvencimento. Eles não têm uma graça real operante no ser das coisas.
Gente, o corpo de Cristo não está nesse banco onde você está sentado. O corpo, a alma de Cristo, a humanidade de Cristo não está aí. O corpo e a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, ser humano, está no céu, para onde Ele subiu, e nós não sabemos onde é céu, mas tem algum lugar, porque corpos exigem lugar. Existe algum lugar onde está o corpo de Cristo. E porque Jesus deu este poder aos seus sacerdotes, o corpo de Cristo está presente nos sacrários aqui na terra. Ali tem uma aparência de pão, mas é só aparência, porque está lá a substância do corpo de Cristo e, portanto, a sua alma e, portanto, a sua divindade. Jesus inteiro e glorioso, do jeito que Ele está no céu, escondido atrás do véu de pão. O véu de uma aparência de pão. É uma cortina que nos impede de ver Jesus. Mas está lá. Verdadeiro. E só quem tem poder de fazer isso são aqueles que estavam no cenáculo na última ceia, os 12 apóstolos que ouviram e foram ordenados por Jesus quando Ele disse: fazei. Fazei. Então nós católicos cremos, e cremos com todas as veras do nosso coração, e estamos dispostos a derramar o nosso sangue por esta verdade. Nós cremos que existem homens nesta terra que têm um poder divino de fazer com que o pão e o vinho sejam verdadeiramente Jesus, ser humano, fisicamente presente, vivo e glorioso. Se Jesus, ser humano, está presente, é evidente que está presente também a divindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a qual Ele está unido de forma inseparável. Ali está Jesus, na Eucaristia. Me desculpem, dentro das igrejas evangélicas, o que tem lá dentro é parede. Nas igrejas católicas, o que tem dentro do sacrário é um homem vivo. E este homem vivo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está ali. E se está a segunda pessoa, está também o Pai, está também o Espírito Santo. Mas existe uma presença física, real, não é faz de conta, não é historinha. Não é assim, mentirinha do tipo, como se Jesus estivesse presente. Não tem como se, Ele está presente. E está tão vivo, que Ele está mais vivo do que nós, porque Ele é a vida. E nós vamos morrendo por aqui. A nossa vida, com V minúsculo, é uma vida mortífera. Uma vida que vai levando para a morte. A vida de Jesus é a vida vivificante, que vai nos levando para o céu. E isto vem a este mundo pela mão dos sacerdotes. O que não devemos nós agradecer a Deus, porque existem padres nesse mundo. Mas Satanás quer acabar com a igreja. E a primeira coisa que Satanás ataca é o sacerdócio. O ataque ao sacerdócio católico começou há 500 anos atrás com Lutero, mas miseravelmente, desgraçadamente, continua ainda hoje. Só que agora, dentro da própria igreja católica, camuflada na nossa falta de fé, camuflado no nosso pseudo, falso ecumenismo, para não machucar os irmãozinhos evangélicos. Não vamos dizer isso, Padre Paulo. Não vamos dizer, olha, eles também têm Eucaristia. Eles não têm Eucaristia. Eles têm suco de uva e pão.
Jesus, fisicamente, humanamente, fisicamente ressuscitado, não está nas igrejas evangélicas. Eles não comungam Jesus. Se eles acreditassem que era Jesus, depois do culto deles, não estava lá um saco de pão e um monte de copo plástico com suco de uva pronto para ser jogado no lixo. É o sinal mais claro de que nem eles acreditam no que eles estão fazendo. Não é Jesus, porque se fosse Jesus, eles estariam com todo cuidado, como nós temos todo cuidado de purificar o cálice, de não jogar a mínima partícula fora, porque nosso Senhor, ressuscitado, que está tanto na hóstia inteira como no fragmento. Não, terminou? Ah, sobrou pão, vai para o lixo. Sobrou suco de uva, vai para o lixo. Eles não creem. E eu dizer que eles não têm Eucaristia de verdade, eu não estou dizendo nada mais, nada menos do que eles mesmos professam. Eles ficam batendo em nós católicos, dizendo: vocês se ajoelham e adoram imagens. O problema nosso, gente, não é que nós ajoelhamos e adoramos imagem. O problema nosso, vamos colocar o dedo na ferida, o problema dos católicos é que nós nos ajoelhamos e adoramos uma aparência de pão. E eles acham que isso é a mais profunda idolatria e abominação que um ser humano poderia fazer. Qualquer católico com meia hora de catecismo sabe que esse negócio aqui não é Nossa Senhora. É um símbolo afetivo, abençoado, sagrado, mas para nos lembrar o protótipo que está no céu. Não tem ninguém morando aí dentro dessa resina aqui. Não existe uma presença física de Nossa Senhora numa imagem de Nossa Senhora. Está entendendo? Mas naquela aparência de pão no sacrário, há uma presença física do Deus verdadeiro. Você trate de pôr o seu joelho no chão e dar a sua vida e a adorar, porque Ele é o nosso Salvador. E não está lá de mentirinha, está lá de verdade, e está lá porque existem padres, sacerdotes, ordenados, que receberam um poder que veio de Jesus Cristo, através dos apóstolos e através dos bispos ao longo dos séculos. Lutero jogou esse poder fora. Ele jogou esse poder fora. É uma abominação jogar o centro da nossa santa e divina religião no lixo. O sacerdócio católico e a Eucaristia, os dois dons que brotaram do coração eucarístico de Jesus na última ceia. Mas não somente isso. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele disse aos apóstolos: paz a vós, não tenham medo, não tenhais medo, e soprou sobre eles. Sobre os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem vós não perdoardes ser-lhes-ão retidos os pecados. Ele fez isso sobre os apóstolos, não sobre os discípulos. Quem recebeu o poder de perdoar os pecados foram os apóstolos, aqueles da última ceia, aqueles que estavam lá e receberam o poder: fazei isto. Os apóstolos foram ordenados na última ceia e Jesus ressuscitado explicita
o fato de que, ao serem ordenados, eles têm o poder de perdoar os pecados. A confissão. Eu tenho um profundo pesar, uma pena, uma dó dos nossos pobres e miseráveis irmãozinhos evangélico-protestantes, que na hora da morte não têm a consolação de poder se confessar, de receber o perdão de seus pecados. Deus tenha misericórdia deles. Como que eles vão ter os pecados perdoados, eu não sei. Nosso Senhor foi bem explícito: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Como que eles escapam dessa, eu não sei. E não é um problema intelectual, é um problema existencial. Eu não estou aqui fazendo debate com protestante, eu estou lamentando uma desgraça. Você passar a vida inteira amando Jesus e terminar no inferno. Por quê? Porque eles cometem pecados mortais. Nós também cometemos pecados mortais miseravelmente, desgraçadamente, infelizmente. Como eles vão receber o perdão? Rezemos, 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 meus irmãos. Pode ser que Deus faça um milagre para alguns. Não os faz para todos, infelizmente. Mas para alguns, Deus dá milagrosamente a graça de uma contrição perfeita na hora da morte que tudo perdoa. Mas é um milagre lá que só Deus pode. Nós não podemos contar com ele. Meus irmãos, então daí vocês entendem que se o diabo, se Satanás quiser acabar com a Igreja Católica, é muito fácil. Ele só precisa de uma coisa: atacar os padres. Se Satanás quiser acabar com esta igreja, com a santa religião de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele quer, não é assim, se ele quiser, não, ele quer. Satanás quer acabar com a igreja. Então é evidente que Satanás vai atacar os padres. E é por isso que nós passamos a noite em vigília, na nossa paróquia, rezando pelos sacerdotes. Porque nós precisamos defender dos ataques esses homens. É importante que o padre também tenha uma vida de oração e se defenda, não é? Mas nós precisamos pedir pelos sacerdotes. Assim como Maria Santíssima ficou no andar de baixo pedindo por eles. Assim como Jesus subiu aos céus e deixou a sua mãe e entregou o único sacerdote ordenado que estava presente lá no Calvário, e entregou a Nossa Senhora: eis aí o teu filho. Claro que ele estava entregando a humanidade inteira e os discípulos todos, mas entregou a um sacerdote, São João. Meus irmãos, eis aí o teu filho. E Nossa Senhora ficou rezando, porque enquanto Nossa Senhora rezava e se oferecia, o apostolado dos apóstolos era mais eficaz. Por que ela ficou aqui? Por que Jesus fez essa crueldade de deixar a mãe dele para trás? Ela não ia subir aos céus? Por que Nossa Senhora não foi junto com ele? Ele subiu, ela vai junto. Porque alguém com um coração imaculado precisava ficar aqui nesse mundo para se oferecer, para merecer, para se sacrificar pelos sacerdotes que iriam começar o apostolado na igreja nascente. A igreja começou com apóstolos que se entregavam no seu apostolado e com a Virgem Maria se entregando por eles. E aí que veio a eficácia da igreja que começou. Então, eu quero dirigir uma palavra àqueles que estão aqui, que fizeram a vigília, e aqueles que não estão aqui, mas que fizeram a vigília nesta noite. Eu quero lhes dizer, de todo o meu coração, por todos os sacerdotes do mundo: Deus lhes recompense. Deus lhes pague.
a eficácia do nosso sacerdócio depende de vocês. Como a eficácia do apostolado dos 12 apóstolos dependia das orações da Virgem Maria e da entrega dela. Existe um vínculo de dependência. Lutero não acredita que nós possamos oferecer coisas. Como eu ia dizendo, fiz um grande parêntese e terminei não dizendo o que eu queria dizer. Lutero tem Eucaristia, eles acham que tem Eucaristia lá na igreja deles, e o que é Eucaristia? É uma coisa que Deus ofereceu para nós. Isso é o meu corpo, então Deus está me dando o corpo dele como um presente, e eu como simbolicamente aquilo, porque na verdade o corpo de Jesus está em todos os lugares. Eles acreditam que na ceia deles vem uma coisa, um presente de Deus para nós, mas eles não acreditam, e aqui que está a indignação contra a missa, eles não acreditam que na missa nós somos capazes de oferecer algo a Deus. Nós católicos cremos que a missa, Deus nos oferece e nós oferecemos a Deus. Existe uma admirável entrega mútua. Porque o sacrifício que é oferecido na missa, existe um sacerdote invisível que é Jesus, de forma incruenta, sem Jesus sofrer outra vez. Jesus não sofre outra vez. Jesus não morre outra vez. Jesus, de forma sacramental, oferece o mesmo sacrifício do Calvário. Esse sacrifício é renovado na cruz, com o derramamento de sangue. Aqui no altar, nas formas sacramentais do pão e do vinho. Existe um sacerdote invisível, aquele amor infinito do Calvário está aqui. Esse amor infinito do Calvário é amor de Deus por nós, mas também é amor de um ser humano, Jesus, por Deus, e Jesus oferece. Então, nós oferecemos a Deus o nosso nada, a nossa miséria, junto com Jesus que se oferece. A igreja faz isso quando o padre, simbolicamente, quando ele vai colocar o vinho, tem essa colherzinha aqui. A colherzinha não é obrigatória, tem algumas igrejas que tem, outras igrejas não tem essa colherzinha. O que é importante é que o padre, com colherzinha ou sem colherzinha, pega o cálice com vinho e coloca uma gotinha de água. Essa gotinha de água é o nosso sacrifício, unido ao sacrifício de Cristo. Qualquer católico sabe que se eu pegar um copo d'água, eu, padre, que tenho o poder de celebrar a Eucaristia, se eu pegar um copo d'água e disser, isto é meu sangue, isso é o cálice do meu sangue, o que é que vira isso? Água. Tem valor nenhum. Era água e continua sendo água. Mas se eu pegar do copo d'água uma gotinha de água que é incapaz de se transformar no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, e colocar no cálice, aquela pequena gota vira vinho e se torna capaz de oferecer. Esse é o processo da santidade. Nós, incapazes de oferecer algo a Deus, unidos a Jesus, a nossa água miserável, o nosso amor miserável é transformado em vinho. E aí podemos dizer, isto é o cálice do meu sangue. E aquela gotinha d'água indigna, incapaz de se transformar no sangue de Cristo, vai se transformar no sangue de Cristo junto com o resto do vinho, porque ela se tornou vinho. O sacrifício de Cristo oferecido a Deus sobe aos céus com a água da nossa incapacidade de amar.
com as nossas misérias, o que você é capaz de oferecer a Deus? O que oferecerei? Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit mi. O que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu? Oferecerei o cálice da salvação, invocando o santo nome do Senhor. Vamos nos unir nesse cálice com sacerdotes do mundo inteiro. Nós estamos nesta gotinha de água e o Cristo nos salvará pelo santo sacrifício do Calvário renovado na missa. Enquanto houver padres que verdadeiramente oferecem o santo sacrifício da missa, a misericórdia de Deus irá aplacar a ira e o castigo que nós bem merecemos. Se nós oferecermos bem a Santa Missa, ela é um sacrifício que aplaca a ira de Deus. Esse mundo mereceria ser destruído pelo castigo divino. E a Santa Missa, salvadora, é o Cristo que diz ao Pai: Pai, eles não sabem o que fazem. E mais uma vez, mais uma chance é dada à humanidade para que ela se converta.